Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo aquilo que o velho Adão introduziu na terra fica para trás. Olá, nós queremos cumprimentar você, desejando a paz de Cristo Jesus na sua casa, no seu lar, no seu coração. O propósito de estarmos domingo após domingo com esta programação na sua casa, através da televisão, é um único propósito: que você seja abençoado, que você entenda que o amor de Deus foi derramado por mim, por nós, por você, para que você viva uma vida de paz, de alegria, uma vida que vale a pena ser vivida. Eu quero encorajar você a permanecer conosco nessa programação. Nós queremos ouvir uma música gospel, queremos ouvir uma palavra especial, queremos depois orar por você e queremos trazer ainda um convite especial para a sua vida, para a sua casa, para o próximo final de semana. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuem no seu lar. Como o Pio falou, o nosso desejo, a nossa alegria e, acima de tudo, o desejo de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que você tenha paz, que você tenha alegria, tenha uma vida completa. Não isso que você está vivendo. Sabemos que existem dificuldades, existem problemas, mas com Jesus tudo dá certo. Com Jesus você terá uma vida cheia de paz e cheia de alegria. Amém. Então agora nós vamos ouvir esta música que vai abençoar você e depois eu entro com uma mensagem que foi gravada aqui no nosso culto, na nossa programação. Logo depois eu quero orar por você e temos aí um convite especial. Eu quero falar sobre tempos gloriosos. Você sabia que todo o tempo que você está vivendo como servo de Deus, serva de Deus, todo instante, todo o tempo, são tempos gloriosos? Você sabia disso? E você sabia que Deus trabalha movimentando-nos de um tempo para outro, de um tempo para outro e de um tempo para outro? Vocês sabiam disso? Aleluia. Nós queremos ver estas verdades hoje da palavra de Deus. Venha comigo, por gentileza, 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 3. 1 Reis 17. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe:
Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Queribe, a leste do rio Jordão. Até aqui. Esse texto está falando de Israel, capital Samaria. O rei de Israel, nesses dias, era um homem chamado Acabe. Acabe. Ele tinha uma esposa chamada Jezabel. E Jezabel, ela não cultuava a Deus. Ela não servia a Deus. Jezabel, ela tinha os seus próprios ídolos, os seus próprios deuses. E ela fundou uma escola de profetas para servir, invocar e cultuar aos seus deuses, chamado os profetas de Baal. Neste ambiente, neste cenário, levanta-se um homem de Deus chamado Elias. Ele vai ao rei Acabe e diz: rei Acabe, vocês se afastaram tanto de Deus, que agora o juízo de Deus paira sobre essa nação. Não haverá chuva, não haverá orvalho. Não haverá chuva e não haverá orvalho. Juízo pesado sobre a nação. Deus, neste cenário, nesse ambiente, Ele trata de uma forma assim, muito interessante com o profeta. E Ele leva o profeta a viver 3 tempos distintos na sua vida. Eu quero aplicar esses 3 momentos nas nossas vidas. Voltando, por gentileza, a 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. Quando a palavra do Senhor vem ao profeta, Deus diz: saia daqui, Elias, vá para o leste e esconda-se. Diga comigo: esconder. Mais uma vez, esconder. Aleluia. No capítulo 17, versículo de número 9. 17, 9 de 1 Reis. Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Diga comigo: habitar. Mais uma vez, habitar. Até habitar do coral é afinado, vocês viram? Habitar. A primeira palavra, já esqueceram? Esconder. A segunda palavra, habitar. Agora sim o texto de 1 Reis 18:1. 1 Reis 18:1. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Diga comigo: apresentar. Mais uma vez, apresentar. Vamos ver se podemos fazer o teste agora. A primeira palavra, a segunda palavra, a terceira palavra. Aleluia. Isso deixa qualquer pastor contente, feliz, né? Público afinado. 3 momentos, 3 tempos na vida de Elias. O primeiro é esconder. Esconda-te. Momento em que Deus diz para mim e para você: eu quero que você fique escondido. Não é tempo de visibilidade. Não é tempo de ser conhecido. De repente você chega na igreja, no ministério, e você fica ali no banco, domingo após domingo, recebendo a palavra, sendo edificado, sendo fortalecido. E é um tempo de ficar escondido, até mesmo sem muitos relacionamentos, sem nenhum ministério, sem nenhum serviço na igreja. Esconda-se. Tempo de ficar escondido. O versículo 4 do capítulo 17, 1 Reis 17:4. Olha que texto interessante. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para te alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do rio Jordão, e ficou lá. Versículo 6. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água
do riacho. Queridos, o momento em que você recebe toda a provisão, todo o sustento, todo o cuidado, todo o carinho de Deus. Você inicia um projeto, você inicia uma empresa, e nesse primeiro momento Deus diz: esconda-te. A sua empresa está ali, você paga as suas despesas, paga o seu funcionário, você tira um pequeno prolabore, as coisas estão acontecendo, mas você percebe que você tenta divulgar o seu negócio não é divulgável. Você tenta ligar e fazer isso, fazer aquilo, e nada acontece. Ou então você está trabalhando numa empresa, e você vê a pessoa da sua direita ser promovida, a pessoa da sua esquerda ser promovida, e parece que ninguém nem nota você. Tempo de se esconder. Falando para líderes, pastores, você começou o seu ministério, a sua igreja. Você está ali trabalhando intensamente. Você, a sua esposa, a sua família, dedicados, aplicados. Mas entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, você tem ali 40 pessoas, 50 pessoas, 60 pessoas, e parece que o grupo não cresce, não aumenta. Parece que vocês estão escondidos, e na verdade estão. A palavra de Deus diz: existe um tempo na minha vida e na sua vida, onde nós permanecemos escondidos. A palavra de Deus nos diz, em Levítico capítulo 11, depois você lê em casa, que corvos são aves impuras, são aves imundas. E Deus diz para o profeta: eu ordenei aos corvos que tragam para você. Eu ordenei aos corvos que tragam para você, pela manhã, pão e carne. Ao entardecer, traga para você pão e carne. Os corvos, Senhor, sim. Isso significa que enquanto você está escondido, Deus, Ele levanta provedores improváveis para te sustentar. De repente na igreja, no ministério, vem alguém, dá uma oferta, dá uma contribuição, abençoa o seu ministério, aquilo é tão importante, aquilo é improvável. Aonde você está na sua empresa, de repente parado, ali escondido, mas você percebe que você está estudando, você está aprendendo, você está crescendo, você está em formação. A sua empresa, você percebe que agora, enquanto ela é pequena, ainda ela está escondida, você começa a aprender um pouco de recursos humanos, aprender um pouco de informática, você aprende um pouco de legislação contábil, você aprende um pouco de divulgação, você começa a aprender um pouco. Queridos, da onde é que os corvos tiravam pão e carne para trazer para Elias? Você já pensou nisso? Você quer saber onde que eles tiravam pão e carne? Não quero, então vou para o próximo ponto. Então diga: eu quero. Aí. A palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo de número 15, versículo 11. Gênesis 15, 11. Olha o que está escrito lá. Gênesis 15, 11. Abraão estava fazendo uma aliança com Deus. Veja o 10, por gentileza, o 10. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os, ele pegou lá uma novilha, ele pegou um cordeiro, ele pegou um cabrito, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra, 2 altares, a metade aqui, a metade no outro altar. As aves, porém, a pombinha, a rolinha, ele não cortou. Agora o 11. Nisto as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. A hora que ele colocou os animais para o sacrifício sobre o altar, vieram os corvos, simplesmente para pegar a carne daqueles animais, cravaram o seu bico e a sua unha ali, e arrancaram alguns nacos de carne, e voavam, e Abraão começou a enxotar aquelas aves. Agora, Deus disse para Elias: eu ordenei aos corvos que te sustentam. E da onde os corvos tiravam a carne? Eles iam lá no altar de sacrifício, quando o sacerdote oferecia o sacrifício da manhã, e quando o sacerdote oferecia o sacrifício da tarde, ele ia lá e simplesmente pegava lá um pedaço de picanha, pegava um pedaço de fraldinha,
da novilha, e voavam e vinham lá no ribeiro de Querite e dizia para Elias: aqui está a sua carne. E de onde é que eles tiravam o pão? Eles tiravam o pão da mesa da proposição, o pão que era ofertado ao Senhor, os pães asmos dedicados ao Senhor. Eles vinham ali, pegavam o pão e voavam e levavam para o sacerdote. Você não está entendendo, eu estou dizendo que mesmo no momento em que você está escondido, a sua empresa ainda não é conhecida, o seu ministério não é conhecido, mesmo lá naquela empresa você não está sendo conhecido. Esse texto está dizendo que você é sustentado pelo altar de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus, Ele pega daquilo que é sagrado, daquilo que é dele. O sacrifício era oferecido para Ele, os pães eram oferecidos para Ele. Ele diz: eu vou pegar aquilo que é meu e eu vou sustentar a sua empresa, vou sustentar você nesse emprego, vou sustentar o seu ministério, eu vou sustentar a sua igreja, porque eu estou pedindo para você ficar um tempo escondido. E tempo de ficar escondido é um tempo que você cresce dentro, que você se fortalece, você se relaciona com o sobrenatural. Existem milagres que é seu para você e para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Tempos gloriosos, tempos gloriosos. Queridos, quando a gente entende que Deus está no controle das nossas vidas, quando você entende que o dia que você disse: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, saiba de uma coisa, Ele levou isso a sério. Aleluia. Você se esquece muitas vezes que disse: eu entreguei a minha vida a Ti, mas Ele não. Ele pega você e diz: agora é um tempo de se esconder. Às vezes você fica inquieto, mesmo tendo o suprimento, mesmo tendo o pão, tendo a água. E na verdade, queridos, Deus estava dando um vidão para Elias. O corvo chegava de manhã e ele pensava: o que vocês trouxeram hoje? Hoje trouxemos uma costela. Você vai comer uma costela borboleta hoje, Elias. No outro dia que você trouxe um pedaço de picanha, fraldinha. Trouxe isso, trouxe aquilo, trouxe um alcatrezinho para você hoje. Pão à vontade, água à vontade, tranquilo. Ele se relacionando consigo mesmo e com Deus. O texto sagrado diz, no versículo de número 7. Versículo número 7. Algum tempo depois o riacho secou-se, por falta de chuva. Secou o ribeiro. Ele tinha o pão, tinha carne, aí não tinha água. Não tinha água. E por que o ribeiro secou? O texto diz: porque não havia chuva. Mas Deus não poderia. Ouça isso, olha que interessante isso aqui. Deus que ordenou aos corvos que trouxessem a Ele, que levassem a Ele carne e pão, pela manhã e à tarde, durante meses, esse mesmo Deus não poderia declarar ao ribeiro: ribeiro, continue a fluir, continue a jorrar, continue a correr abundantemente? Poderia. E por que Deus não mexeu no ribeiro? Por que Deus não ordenou que as águas do ribeiro continuassem fluindo? Pergunta para mim, por quê? Porque Deus queria mover o profeta para um outro lugar. Como eu disse, ele estava vivendo um vidão. Se Deus dissesse assim: levanta-te, Elias, vai para outro lugar, tempos gloriosos, eu quero levar você para um outro tempo, para um outro momento. Ele dizia: de jeito nenhum, Senhor, eu vou ficar aqui. Deus secou o ribeiro. Existe um tempo que você vem na igreja, você fica sentado, você come o pão sagrado, recebe picanha sagrada, recebe água sagrada, você sai daqui farto, feliz, abastado. Só que vai chegar um momento que
Deus vai dizer o seguinte: eu quero mover você. Agora você não vai ficar só esquentando o banco, não. Agora é hora de você ser um apacentador. Aí você diz: Deus, mas a vida de ficar aqui sentado no banco é tão boa, Deus. Se por acaso eu for comemorar o aniversário do meu gatinho, eu não vou ao culto, eu comemorei o aniversário do gatinho, fiquei em casa. Eu não sou líder, não sou apacentador, não tem problema. Tem o aniversário do sobrinho, do sobrinho, do sobrinho, do amigo, do amigo, do amigo. Aí eu nem vou no culto aquele final de semana, Deus, está tudo bem. Agora se eu for um apacentador, Deus, aí... Versículo 8. Olha aí, ó. Então a palavra do Senhor veio a Elias, versículo 9. Levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali, que te sustente. Deus diz: agora não é tempo mais de você se esconder, agora é tempo de você habitar. É tempo de você habitar. É tempo de você estar numa cidade, não mais recluso, não mais oculto. É tempo da sua empresa ser conhecida na cidade. É tempo da sua igreja ser conhecida na cidade. É tempo de você ser conhecido na igreja. Habitar. É tempo de você começar a travar relacionamentos estruturados, relacionamentos sadios. É tempo de você agora ser canal de bênção na vida de alguém. Aleluia. Aleluia. Você conhece a história, você poderá ler essa história depois. Não vou me deter nos detalhes ricos dessa história. Mas queridos, o texto diz que aquela viúva só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer um pão. Você sabe que lá naquela época, no Oriente Médio, eles fazem o pão árabe, aquele pão que parece uma pizzazinha, que eles assam assim, aquele pão que você come, sem fermento, sem sal, sem nada, aquela massa, é assim. E ele ficou ali quase 3 anos. Ele ficou um tempo no Ribeiro, vamos supor aqui 2 anos e meio, comendo ali na casa daquela viúva. Porque ele foi um instrumento de Deus para liberar um milagre na vida daquela mulher, dizendo: não faltará a farinha e não faltará o azeite. Tempo em que você habita, você começa a abençoar as pessoas. Tempo que você está escondido, só você é abençoado. Tudo que Deus manda de pão, de carne, de água é só para você. Só para você. Por isso que eu disse que é um vidão, é gostoso. Deus ministra você, Deus responde a sua oração. Você pede um sinal, Deus dá 10 sinais para você. Você pede um emprego, Ele abre a porta de 10 empregos para você. Só que chega um momento, Ele diz para você assim: agora eu quero que você habite. Agora eu quero que você sirva uma família. Agora eu quero que você sirva uma igreja. Agora eu quero que você sirva uma empresa. Agora eu quero que você seja conhecido numa cidade. Eu quero que você habite nessa cidade. Aleluia. Queridos, mas aqui tem um mistério. Tem algo impressionante aqui. No primeiro tempo, no primeiro momento, o texto diz que ele tinha água, o que mais? Pão, o que mais? Carne. Quando ele vai servir os outros, ele só tinha água e pão. Não tinha carne. Em Sarepta não tinha picanha. Você consegue entender isso? Ele teve que apertar o cinto para poder servir. Ele não tinha sobra. Às vezes eu e você achamos que para doar alguma coisa, para dar alguma coisa, para investir alguma coisa, para abençoar alguém, precisa estar sobrando. Não!
O tempo de habitar é o tempo onde eu e você aprendemos a tirar do pouco que nós temos e partir com alguém, e compartilhar com alguém, e partilhar com alguém. Eu tenho certeza que você está sendo edificado, abençoado. Nós precisamos receber informação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir através da palavra de Deus. Então, fé, ela é comunicada. Quando você ouve esta palavra, isso mexe com você, encoraja você e você começa a ver e acreditar naquilo que você não podia ver e não podia acreditar. No próximo sábado, veja bem, no próximo sábado, às 8 horas da noite, às 20 horas, nós teremos aqui na nossa igreja, na Comunhão Cristã Aba, um culto muito especial. Um culto onde nós vamos ungir os enfermos, orar pelos enfermos, onde nós vamos orar por você que sente uma tristeza profunda, um abatimento, uma angústia, você que sente um peso sobre as costas, você que quer viver uma vida feliz, mas não tem conseguido. No próximo sábado, então às 20 horas, às 8 horas, um culto especial, nós denominamos um culto de curas e milagres, um culto forte de libertação para a sua vida, para a sua casa. De repente você é dependente de algum vício, álcool, drogas, jogos, enfim. Talvez não você mãe, não você pai, mas você tem um filho. Venha você, venha representá-lo aqui, venha orar juntamente conosco. Nós não queremos orar por você, queremos que você ore juntamente conosco, para que o favor de Deus chegue aí na sua vida, na sua casa, e você possa dar uma nova cor, uma nova roupagem, uma nova essência no seu viver, através do poder de Deus na sua vida, na vida da sua família. Nós queremos orar por você. Pai de graça, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque em Cristo Jesus nós temos toda a suficiência. Em Cristo Jesus, nós temos todo o suprimento para viver uma vida de paz, de alegria, de saúde física, de saúde mental, saúde espiritual. Deus, obrigado. Pai, às vezes a dificuldade é como acessar essas riquezas infindáveis, mas é a Tua palavra, é o Teu Santo Espírito que nos instrui. Portanto, Pai, nós queremos que o Senhor toque agora o coração, a vida de cada pessoa, de cada telespectador, para que eles possam experimentar a boa, a perfeita, agradável vontade do Senhor. Espírito Santo, mova neste lugar, atue com poder, em o nome de Jesus, em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Queremos ainda convidar você para vir na nossa celebração. Se você não puder vir agora às 9h30 da manhã, venha, programe-se para as 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde, um culto abençoado, um culto poderoso, um culto tremendo na presença do nosso Deus. Dê uma chance para você mesmo. Programe diferente o seu domingo. Venha participar dos nossos cultos, das nossas celebrações. Eu tenho certeza, algo extraordinário da parte de Deus aguarda você. Deus abençoe você. Querendo Deus, no próximo domingo nós estaremos de volta. Fique na paz de Cristo Jesus. Para isto, Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ela teve uma convulsão e foi internada. E os médicos desenganaram ela. Que ela é um milagre, realmente é um milagre de Deus, que Deus veio mostrar que Ele existe por ela. Aleluia! Fateme apresenta. Olha só, que interessante. Essa matéria da Fateme que nós estamos estudando juntos. E o que é melhor, hein? Sem sair de casa. Na Fateme é assim? Olha aqui, ó. Muito fácil, tudo muito simples, muito prático, de fácil navegação. Olha, a Fateme com esse curso de teologia à distância mudou a nossa vida. Ainda mais quando a gente pode fazer o curso com a pessoa que a gente mais ama. Estude a palavra de Deus ao lado de quem você ama. Fateme, um novo conceito em teologia à distância.